E hoje nós temos um tema super atual, não importa a sua idade ou a idade das pessoas que convivem na sua família, porque é um tema que vai envolver espiritualidade e emoções. Missão digital é o nosso chamado, com amor e verdade, sempre lado a lado. Mais um episódio do nosso podcast Missão Digital, esse instrumento de evangelização nesse mundo tão tecnológico que nós vivemos. E hoje nós temos um tema super atual, não importa a sua idade ou a idade das pessoas que convivem na sua família, porque é um tema que vai envolver espiritualidade e emoções. E por que é tão atual? Porque nós estamos vivendo um momento onde tudo é muito exposto emocionalmente. E a espiritualidade nisso, né? Como que nós podemos introduzir? Bem, para isso temos uma convidada especial, além de ser uma evangelizadora, que há muito tempo atua com a gente, em grupo, em família, em amigos, também profissionalmente tem ajudado e trabalhado muito nesse tema, que é a espiritualidade e as emoções. Bem-vinda, Aninha. Por favor, apresentação para aqueles que não te conhecem, tantos detalhes. As pessoas te conhecem, mas às vezes não sabem tantos os seus detalhes lá, de quando foi que você veio para essa evangelização, esse processo todo. Ixi, é história longa. Eu sou a Ana Paula Giroto, sou casada com Marcelo, mãe da Ana Lara e de 2 anjinhos que estão lá no céu. Sempre trago isso porque eu acho importante. Venho de uma família católica, uma família em que os pais estimulavam a participar. Pra você ter uma ideia, meu pai, quando eu ia à missa e não ia com ele me perguntava evangelho quando eu chegava em casa. E aí a gente... Vocês lembram da época que tinha o folhetinho? Deus... O domingo. Deus conosco. Deus conosco. Tem algumas paróquias que tem, né? E na época a gente ia e tinha o folhetinho, ia com a minha avó, aí eu ficava fora da igreja, quando era criança, no caminho de volta eu ia decorando o evangelho, para chegar meu pai tomar. E um dia ele falou, tá, e qual foi a primeira leitura? Aí... Depois disso, você Aí eu viu entendi que eu tinha que prestar atenção na missa. Então, venho de uma família católica, participo na comunidade, mas para eu falar que eu comecei a viver a comunidade, que eu experimentei Deus, porque são coisas diferentes, eu estar e ser, eu tinha uns 12, 13 anos, que foi num grupo de oração. Foi num grupo de oração e eu muito tímida, tinha muito medo, né? Eu via as pessoas levantando a mão, chorando, e no caminho de volta, as amigas da minha irmã falam, nossa, aquele rapaz falou pra mim. E eu já sentia a emoção, só que pela minha timidez, que era absurda, eu não conseguia me entregar. E aí um dia eu falei com Deus, Senhor, eu quero experimentar isso, só que eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha. A impressão que eu tinha é que se eu levantasse a mão, todo mundo da igreja ia olhar para mim. E ninguém estava nem ligando para mim, uma adolescente, não tinha nem acampamento na época, né? E aí eu lembro que teve um grupo de oração e eu pedia. Deus foi tão bom que chovia muito forte. E eu ficava ali perto do Ministério de Música com os meus sobrinhos e acabou a energia da igreja. E o ministério continuou cantando, né? O astro... Igreja antiga. A igreja antiga. E o astro pregando, era Sapo, Macário. E aí ali eu falei, não, agora eu vou. Aí eu levantei a mão assim, olhando, né? Aí eu dei um tchauzinho pra ver se alguém me via, né? Quando eu vi que ninguém tava me vindo, aí eu fechei os olhos. Não que o levantar a mão ou fechar os olhos, mas pra mim significava se entregar. O que faltava era... O tema de hoje, espiritualidade e emoções, já começa com o seu próprio testemunho, né? Ou seja, como você usou as suas emoções que de alguma maneira te seguravam, mas ao mesmo tempo a necessidade da espiritualidade. Uhum. Pra você ver como que é, né? Às vezes a gente se sente envergonhado de estar na presença de Deus, né? De representar nossas emoções naquele momento, né? Às vezes você tá ali tentando ter um momento com Deus, só que você tem vergonha do entorno, né? Das pessoas que estão ali, né? E você conseguiu superar isso, né? Porque hoje... graças à energia que acabou, né? Graças à energia desse dia, né? Porque tem muitas pessoas que têm vergonha mesmo, né? De viver o momento, de se entregar no momento, né? Numa espiritualidade, né? E é tão interessante porque quando a gente fala de emoções, né? A fé, ela não é baseada em emoção. A fé é racional.
né? É uma decisão. Mas quando a gente fala de emoção, o que a gente tem que ter claro? Emoção é sempre, ela é uma reação física, química que nós temos a partir de algo externo. Então, alguma influência externa provoca algo em mim, uma reação química no meu corpo. Arrepio, choro, né? Sentimentos, enfim. Então, quando a gente está na presença de Deus, isso é muito comum. E às vezes, não. Então, pode ser que no momento de oração eu não sinta nada. Eu não sinto Deus, eu rezo, mas eu não estou sentindo nada, né? Então, aí é que a gente tem que traçar uma diferença. Sentir e viver a espiritualidade não necessariamente está relacionado a sentir emoções, Sim. que são essas reações químicas, né? Existe uma Físicas. discussão interessante que é qual a diferença das emoções e sentimentos, né? Uhum. Eu acho que isso você tem muita experiência. E o quanto que ao longo do nosso dia a dia nós estamos sempre brigando com emoções negativas e positivas, né? Eu não sou psicólogo, não tenho experiência nenhuma, apenas acho muito interessante quando você começa a entender que quando as emoções negativas começam a aumentar demais e as emoções positivas começam a diminuir demais no seu dia a dia, na sua vida, você já está indo para um caminho que é muito perigoso. Uhum. Você concorda ou não? Completamente. E é tão interessante que a TCC, ela diz assim, a terapia cognitivo-comportamental, que os nossos comportamentos, eles iniciam, na verdade, a partir de um pensamento que nós temos. Então, nós pensamos, ou temos alguma impressão, alguma interpretação de algo, e isso já manda uma mensagem, né, para nossa amígdala cerebral, que ali que fica no sistema límbico, campo das emoções, né, das memórias. E aí, a partir dessa interpretação, vai gerar, então, uma reação comportamental. E dependendo do tipo de pensamento que eu tenho, que eu alimento, isso também vai produzir uma emoção em mim. E tudo tem a ver com a nossa história de vida. Sim. Renato, você acompanha os acampamentos, né, há muito tempo, em relação a emoções e sentimentos, e nós sempre ouvimos isso, né, lá, somente nesses momentos de espiritualidade. Quando você olha a sua vida e você coloca no dia a dia, você faz exercícios de verificar se as suas emoções negativas superam as positivas, ou você luta para que as positivas estejam à frente das negativas? Como é isso na sua vida? Bem forte a coisa. Pesada a pergunta, né? Eu acho que assim, a primeira questão que eu acho que são as emoções que nos levam a buscar a espiritualidade. Né? Aí são as nossas emoções, o que a gente nos faz buscar a espiritualidade. Mas falando nisso, eu acredito que para mim hoje as emoções, o lado negativo me ajuda bastante, né? Porque eu acho que ele que nos faz levar a buscar a positividade, né? A gente precisa passar por momentos difíceis para a gente buscar ainda mais a nossa espiritualidade. Não que os nossos momentos bons nos levam à espiritualidade também, né? Eu acho isso importantíssimo, até a Aninha pode ajudar a gente a pensar. Muitas pessoas tentam fugir das emoções negativas, e isso é um grande erro, porque todos nós precisamos vivenciar as emoções negativas para que a gente possa continuar um processo de crescimento. Achei muito interessante isso que você disse. A realidade que você convive profissionalmente, você observa isso, ou seja, as pessoas sempre tentando, eu só quero ter emoções positivas, eu quero viver só no mundo da felicidade, e fugir da realidade que muitas vezes passam por emoções negativas. A gente vive uma era, na verdade, de dopamina o tempo todo, né? Tudo a gente busca o prazer porque a gente quer viver nesse mundo das maravilhas, mas não existe. E aí, volto a dizer, essas emoções negativas. Tudo a gente tem que observar o porquê. O que eu estou sentindo? A partir do que eu estou sentindo? O que foi que aconteceu que esse sentimento ou que essa emoção está produzindo em mim, né? Então, é um processo de reflexão e de autoconhecimento e autoanálise. Acontece que a gente não quer olhar para si mesmo. A gente olha a situação ruim e a gente quer fugir. E que é também uma resposta, né, nossa. Quando o nosso cérebro ele manda o comando para o nosso corpo de alguma situação ruim, é como se fosse um alarme que soa, prepara para lutar ou para fugir. A questão é,
E geralmente a gente não tem enfrentado, não tem lutado. A gente tem mais fugido. Porque a gente busca outras válvulas de escape. E aí a gente não amadurece. Eu acho que hoje o caminho mais fácil, a gente procura sempre o caminho mais fácil, né? E o caminho mais fácil hoje, assim, a gente pode encontrar até nas redes sociais, né? A pessoa tenta fugir para isso, tentar as postagens de Instagram, essas coisas, quero só viver o positivo, né? E foge muito do negativo, né? As pessoas tentam buscar só boas emoções, porque assim, você não vê ninguém triste em rede social. Todo mundo é feliz, todo mundo tem uma vida maravilhosa, né? Acho que a rede social, ela influencia num caminho que ela vai te auxilia a fugir daquele dia ruim, daquela situação difícil, e a pessoa sempre quer mostrar o lado bom, né? Isso é uma fuga, né? Que a gente utiliza como fuga também, né? Exatamente. Santa Teresinha, esses dias eu vi uma frase dela, que eu sou apaixonada por ela. Ela diz assim, eu tenho gratidão pelos espinhos que eu encontro por estar perto das flores. A gente quer as flores, mas não sabe lidar com os espinhos. E aí a gente vive uma vida que a gente não alcança uma maturidade, nem emocional, nem espiritual. Perfeito. Inclusive, eu acho que a essência do cristianismo é justamente isso, né? Quando Jesus chega e vai dizer ali para quem quiser seguir Jesus, ele olha e fala, olha, vocês querem me seguir? Então você pegue a sua cruz e siga-me. E eu acho que é exatamente isso. O centro para mim do cristianismo existe uma cruz. E você precisa abraçar essa cruz, você precisa estar ao lado da sua cruz. Tem gente que hoje tem medo, até tem uma expressão que é a fobia da cruz, que é a fobia de você passar essas dificuldades, sentimentos negativos, emoções negativas. Não, isso faz parte da nossa essência como cristão. Espinhos vão ter para chegar exatamente próximo dessa flor. Eu acho que essa é a essência da espiritualidade que hoje muitas vezes não é tão colocada entre as pessoas, né? Muitas vezes a gente foge da cruz, né? A gente tenta o caminho mais fácil, a gente não quer enfrentar aquela dor, né? A gente tenta outras maneiras de conseguir. E eu acho que o único caminho pra gente conseguir enfrentar a cruz, a dificuldade, pra mim, tá? Pessoalmente, é a oração. Eu acho que assim, eu não sou o melhor cara que vai na missa todo dia, não sou a melhor oração, mas assim, acho que a hora que eu deito a cabeça no travesseiro, eu tento fazer uma oração assim, tá difícil, tô com dificuldade aqui, isso aqui tá ruim. Então, assim, eu tento buscar nessa oração mais simples, né, me motivar para o próximo dia, né? E assim, o terço é uma coisa que assim, eu tenho tentado, por incrível que pareça. Esse ano eu comecei um negócio, eu tô tentando, não tô conseguindo todas as semanas. Rezar o terço toda semana, pelo menos uma vez na semana. Então, eu já encontrei um horário, já encontrei um dia onde eu consigo fazer isso. E assim, as dificuldades a gente tem, as dores a gente tem. E às vezes a gente não consegue parar também, né? E eu encontrei um caminho que assim, aqui é onde eu consigo dar uma neutralizada, eu consigo segurar mais firmemente a minha cruz. E o terço, eu acho muito interessante, porque o terço, nós já falamos, né, aqui algumas vezes da importância do texto, do terço. O Renato comentou muito sobre isso, de como rezar o terço, se é dentro do carro, se realmente você para, né? Uhum. Mas o terço, eu achei tão interessante, recentemente, faz mais ou menos um ano, saiu aí um estudo da importância do terço. E era um estudo científico onde eles analisaram a resposta das pessoas que rezavam o terço. Um grupo de pessoas que constantemente rezavam o terço. E já te dou uma boa notícia que o terço ajuda demais a tranquilizar a ansiedade das pessoas. E o efeito é prático. Então lá nesse estudo mostrou exatamente isso. Olha que legal como que você falou, né? Então eu encontrei isso aí esse ano que eu comecei, né? Geralmente dirigindo, no carro, né? E aí o que acontece? Cara, tem dia que o serviço deixa a gente maluco. Você tem uma série de dar problemas, é o dia negativo, né? Você fala assim, tudo tá dando errado, né? Esse dia eu falei, putz, eu tenho que rezar o terço. E eu não tinha um terço no carro. Então você vai dirigindo, você vai no dedo aqui, ó. Chega uma hora que foi 9, Ave Maria foi 8, porque você tem que prestar atenção no trânsito e tudo mais, e beleza. Aí eu trouxe um terço no carro. Então, com ele numa mão, dirigindo na outra, vou segurando aqui e vai indo. E aí, assim, o que acontece? A hora que você chega no final, você termina, porque assim, pra você rezar o terço e dirigir, você tem que prestar atenção no que você tá rezando e no trânsito. Desligar E o o rádio, problema? não tem nada de barulho. Não tem rádio, não tem nada. E os seus problemas? Não dá pra você prestar atenção nos seus problemas. Tem que deixar os problemas de lado e focar, porque assim, eu quero rezar o terço certinho, quero concluir ele. E querendo ou não, depois que você termina ele, nossa, o problema também, assim, não era o fim do mundo. Ele consegue aliviar, ele consegue ser aliviar o fardo. Ele consegue ajudar
Pelo menos no meu caso, né? Pra mim, assim, é uma fonte de alívio que eu consigo ter na oração do terço. E o que a gente, esse caminhada que a gente escuta algo que é, hoje a turma fala meme, né? Mas vamos dentro da igreja, posso dizer o meme. Ou você vai pelo amor ou pela dor, né? A gente escuta isso. E como a gente tem visto que, infelizmente, pela dor, né? Como que assim, você tem visto isso? Você, tantos lugares que você vai, a sua missão de você ir em tantos lugares que você não está só aqui em Prudente, né? A gente vê você e o Marcelinho rodando o Brasil aí para vários lugares. Como você tem visto isso? As pessoas buscarem essa questão da espiritualidade mais pela dor, né, do que pelo amor, né? Como que você tem visto isso? Que você tem e como você lidar com isso, né? É muito mais fácil pela dor ou pelo amor? Muitas pessoas buscam por meio da dor, infelizmente. Mas eu tenho observado atualmente que a igreja tem se levantado. Muitos estão pelo eu quero algo maior, eu quero ter uma intimidade com Deus, né? E é uma coisa legal que hoje eu tenho visto muitas pessoas buscando pelo amor. Mas a dor, ela arrasta. A dor, quando a gente se depara com ela, isso nos faz crescer de tal forma e a gente entende que por nós mesmos, nós apenas, a gente não consegue, a gente precisa do auxílio. Ajuda do alto, né? Não é autoajuda, é ajuda do alto, como muitos dizem. E só pegando o gancho dessa questão da oração, Cássio falou de um estudo recente, e na verdade existem vários estudos, né? A neurociência está auxiliando muito nesse processo de identificar o que acontece no cérebro. O mapeamento, né? Um mapeamento no cérebro por meio de ressonância ou de eletroencefalograma, para identificar o que acontece no cérebro quando se tem uma espiritualidade, práticas de oração, práticas de meditação como mindfulness, por exemplo, né? O que acontece no cérebro? Vocês acreditam que existe uma alteração quando nós estamos em oração, por exemplo, vivemos a espiritualidade, a meditação, existe uma ativação do sistema límbico, que é esse que a gente falou, ali o campo, de forma rasa, tá? Das memórias, das emoções, também do córtex pré-frontal, que está aí na tomada de decisão, na empatia, na conexão, e também no lobo parietal, que é a percepção das sensações, percepção do eu. Então, quando o Cássio fala, né, que ajuda a diminuir a ansiedade, isso é fato, porque você tem, lembra que eu falei da amígdala cerebral, que manda uma mensagem para o corpo, um alarme geral? A oração, ela diminui a hiperativação dessa amígdala. Sim. Então, ela produz um estado de relaxamento, de foco, de memória, de concentração, diminui ansiedade e estresse. Ou seja, a prática de uma espiritualidade, de uma vida de oração, ela é boa para a saúde e saúde mental. Eu acho isso super relevante. Até mais recentemente, né, a neurociência tem avançado muito nessas análises, e principalmente para fazer esse mapeamento e ver aonde, né, que você realmente, dentro desse mapa do seu cérebro, você consegue entender as conexões. E é muito relevante porque a espiritualidade vem sendo colocada como formas de tratamento, né? Como você disse, para algumas, principalmente doenças relacionadas ao nosso comportamento mental, né? Na sua experiência prática, né, como que você consegue introduzir esse contexto de espiritualidade quando você está conversando com uma pessoa que não tem tanta familiaridade com a espiritualidade? Como que é isso na prática? Vida profissional, você diz? Exato. Bom, na vida profissional eu sou psicanalista, né? Também sou assistente social, mas sou psicanalista e eu fui estudar profundamente porque é isso que eu vivo. Quando a gente faz um curso na área, né, das terapias, qual é a orientação que nós temos? Não entrar em questão religiosa. Porque eu tô ali aberta para o outro. Então, não é... A pessoa chega, a paz do Senhor. Não é assim que acontece. Então, eu tô ali aberta para o outro. E eu me pronuncio à medida que o outro se coloca. Tá? Então, essa é uma questão em relação à igreja. O que acontece é que muitas pessoas acabam me procurando justamente por me ver, né, aí nas missões, né, pregando em algum lugar, e aí tem uma identificação e me procura. Agora, qualquer pessoa que chega e me diz,
que vem buscar um auxílio em relação a transtornos de ansiedade, a meditação não necessariamente é falar com Deus, mas o processo de você se recolher, o processo de você respirar, né? Isso tem muitos estudos que comprovam, inclusive as terapias, né? A TCC, por exemplo, tem trazido como auxílio, como uma ferramenta. Né? E quando a pessoa ela tem Deus, ou melhor, quando a pessoa busca Deus, isso é muito mais fácil, isso é muito mais profundo, porque a conexão, né, com Deus é surpreendente e realmente acontece uma liberação inclusive de substâncias químicas, até ocitocina, por exemplo, de conexão em bem-estar. Então, assim, você tem pacientes que não têm essa intimidade e você tem os que já te conhecem, que vêm dentro de uma formação. Então, isso para você é bem mais fácil, quando a pessoa tem esse caminho através de Deus, assim, vamos dizer assim, com essa intimidade, ele é mais fácil. Não é que para mim é mais fácil, Sim. porque para mim é independente, né, da pessoa, mas a pessoa se percebe com mais recursos. Aquela que já tem uma Entendeu? intimidade, uma vivência com Deus, o caminho mais fácil para ela, né? É mais fácil dela conseguir. Às vezes nem a se vivência, recuperar. mas o conhecer, Conhecer. né, esse caminho, né? E que a pessoa percebe, poxa, é verdade, né? Eu não tô sozinha. Se a gente for lá, gente, a palavra, ela é tão rica de orientação, a gente diz assim, que a depressão é o mal do século realmente, a ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso e depressivo do mundo, né? Isso é novo, mas na verdade não é novo. Se a gente for ver lá em Eclesiástico, quanto tempo escrito antes de Cristo, Deus já dizia, não entregues tua alma à tristeza, porque a tristeza matou a muitos, não há nela utilidade alguma. Exato, e eu acho que vale aqui algumas, já que vocês comentaram dessas duas frentes, que a gente ficaria horas e horas falando sobre ansiedade e depressão, né? Principalmente porque existem vários argumentos para se discutir sobre isso. Mas recentemente eu venho estudando e tentando atualizar um pouco esse contexto mais a nível dos jovens, mais a nível dos adolescentes e das crianças. Então, no ano passado foi publicado um livro de um professor chamado Jonathan Haidt. Ele escreveu um livro foi traduzido já esse ano em português, se chama Geração Ansiosa. Para os pais que nos assistem aqui, esse livro tem que ser um livro da cabeceira sua, você precisa ler, nós precisamos estudar, porque o livro, em resumo, né, conta como hoje a tecnologia faz parte do cotidiano das crianças, dos adolescentes e também dos jovens. E ele contextualiza o perigo que isso traz, e aí dizendo exatamente que nunca, todos os anos de estudo dessa área comportamental, nunca eles tiveram tantas análises drásticas sobre a questão da ansiedade e da depressão baseada pelo excesso de tecnologia. Só para ter ideia, há um mês atrás, né, foi colocado um estudo onde, olha só, hoje no Brasil, quase 40% dos adolescentes dizem que usam a inteligência artificial para conversar porque eles se sentem sozinhos. Quase 40% dos adolescentes entrevistados usam um ChatGPT ou qualquer outro chatbot para conversar porque não tem ninguém do lado. Ansiedade, gerando depressão e o pior, que nós sabemos, tentativa de suicídio e, quando muito mal, o próprio suicídio. É uma realidade super, super escura na nossa vida, né? Como que hoje nós podemos chegar com essa conversa ao nível introduzindo a espiritualidade? Porque nesse livro, esse pesquisador, ele encerra o livro com um capítulo sobre a espiritualidade. Ele, não sendo um religioso, ele coloca como a sociedade esqueceu que não há possibilidades de você deixar a espiritualidade de lado se você tentar resolver esse problema, que é uma crise, é uma epidemia de ansiedade e de depressão para crianças, adolescentes e jovens. Como que nós enxergamos isso hoje na realidade nossa? Isso que ele traz um estudo é muito pontual, porque se a gente for fazer um estudo longitudinal, né, acredito que daqui a uns 10 anos a coisa vai estar ainda... Mas ele inclui, tá? Porque, inclusive, o grupo de pesquisa deles fez o estudo longitudinal porque eles tinham coletado desde
de um período quando nasceu o laboratório dele. Por isso que vale muito a pena, as referências científicas que estão nesse livro, vale a pena até para contextualizar isso que você comentou. E é tão interessante porque as pessoas elas buscam pertencimento, né? A criança na primeira infância procura pertencer à família, aquele primeiro grupo de identificação. E aí ela começa a buscar, na adolescência, uma identificação fora. O que acontece? Hoje, as crianças já estão buscando a identificação na internet, nas redes sociais, a tal adultização das crianças, né? Então, eu preciso me encaixar, eu preciso pertencer, eu preciso me conectar com alguém. Então, percebe que a busca, na verdade, é pertencimento e conexão? É você ser ouvido. Outro dia eu vi um jovem, esse jovem muito inteligente, extremamente inteligente, e aí ele falou assim pra mim, Ana, sabe o que tem me ajudado? O chat GPT. Mas como assim, né? Você é Acho tão que eu tenho que conhecer inteligente. esse chat GPT, viu? Você é tão inteligente. Mas olha, a perspectiva dele foi contrária. Ele falou assim, eu não consigo ter uma conversa mais profunda com pessoas da minha idade que não seja... Para eu fazer parte do grupo, tem que ser coisa banal. Então, quando eu tenho algum questionamento profundo, eu vou procurar o chat. Né? E aí? Eu posso procurar Deus. Eu posso procurar uma orientação, uma direção espiritual. A confissão, o sacramento da confissão, não é terapia, mas é terapêutico. Super. Do ponto de vista psicológico, eu acho que ele é fundamental. Nós temos na nossa religião essa graça de poder ir a um padre e você, além de confessar, você viver a experiência da cura. E passa-se, né, dentro de um contexto de terapia, dentro de um contexto de análise, faz todo sentido, né? Todo sentido. Porque se a gente for olhar na análise, por exemplo, nós trazemos traumas, marcas emocionais, desde lá da nossa infância, da nossa família. São registros que a gente vai jogando aqui dentro e não lida com tudo. Isso gera culpa, gera nojo, gera medos, paralisações diante da vida. E aí, quando eu vou me confessar, a gente pensa só, o pecado, um discurso muito raso, mas não, é o que causa na alma. E quando eu busco a confissão, que é o sacramento ali da reconciliação, eu vou colocar para fora todo aquele sentimento que eu estou trazendo aqui. E olha só, se eu não coloco para fora, eu vou ruminando e isso vai produzindo as emoções, né, que a gente falou aqui, emoções e comportamentos negativos, por exemplo. Então, a igreja, ela é linda, por isso que ela é mãe. Deus é perfeito, Jesus foi perfeito quando institui a igreja, porque ele nos coloca alimento, o alimento que a gente precisa para a alma. Ele já nos coloca sabendo da nossa limitação, sacramento da reconciliação. Não, eu sei que você vai passar por muitas feridas e muitas dificuldades, mas eu estou aqui. E além da oração, que é uma conversa mais íntima. É você estar com um amigo e poder falar e ser verdadeiramente quem você é. E hoje a gente usa mais máscaras, justamente para pertencer e vivendo, aí, principalmente nas redes sociais, de uma realidade que não é real, é ilusória. Inclusive, eu acho que o ponto comentado sobre esse exemplo que você disse, né, de um jovem que, até por necessidade de entrar num assunto mais, digamos, profundo, vai buscar a inteligência artificial como solução. O grande mal disso, na minha opinião, é que as crianças vêm sendo alimentadas com conteúdos de curta duração. Então, se você olha, né, os perigos que tem TikTok, YouTube Short, tudo isso, do ponto de vista neurológico, é muito perigoso. Isso vai diminuindo a capacidade até da intelectualidade, concentração. Isso vai gerando adolescentes com um conteúdo muito raso, muitas vezes, e aí você vai ficando fora, e isso vai se tornando um grande sistema complexo. Eu acho que assim, o uso excessivo da tecnologia, principalmente a necessidade de estar conectado, a gente tem que estar conectado a uma tela. O problema hoje, eu acho que é telas, né? Os jovens, as crianças estão muito tempo em tela, né? E não tem mais aquele convívio olho no olho, né? O pé no chão, na terra. As crianças brincam no celular, as crianças não brincam mais de esconde-esconde, né? E acho que esse excesso tem deixado, assim, dar uma escassez, né, de relacionamento, escassez de
dificuldade que essas crianças têm, né? Então isso eu acho que tem dificultado muito, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E se você afrouxar a rédea, eles querem celular. E se você deixar um dia inteiro no celular, fica o dia inteiro no celular. Não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum. Você põe no celular lá, o trabalho é só carregar o celular e acabou. Fica muito fácil ser pai e mãe assim. E aí volta ao ponto, bem comentado, volta ao ponto da essência do cristianismo como sacrifício. Se você quiser comodidade, você entrega e deixa. Mas ser pai, ser mãe, exige o quê? Sacrifício? Exige sacrifício. Renúncia. Porque Renúncia. assim, ó, se você partir para esse caminho e assim, você vai ver no seu ambiente ali, tem pais que fazem isso. Dá o celular e paz. Tá? Não vou falar que eu nunca fiz, tá? Meus filhos também pegam o celular, eu tento controlar, é difícil. Porque às vezes esse é o caminho fácil. Mas o mais difícil é você tentar tirar o seu filho desse caminho. É porque tudo que vocês falaram aqui, você vê que assim, vai ter consequência no futuro. Né? E tentar trazer para os seus filhos experiências novas. Por exemplo, o que eu faço com meus filhos? Tenho que trazer experiências diferentes. Né? Eu tenho um de 4 e um de 6 anos. Então assim, jogar dama. O meu mais velho de 6 anos já sabe jogar xadrez, ludo, baralho, tem uma série de jogos de baralho. Por quê? Diversão, não que jogos é o negócio, né? Mas é um caminho que eu encontrei para ensinar eles a viverem fora do meio digital, fora da tela, né? Brincar com eles, assim, faz futebol, joga tênis, incentiva a fazer, corre comigo, tá? Eu gosto de correr bastante, meus filhos já estão correndo 1,5 km, logicamente no ritmo deles, na velocidade deles, já consegue correr 1,5 km do meu lado, é quase que uma caminhada, mas já é uma corrida para eles. Assim, eu tento ser a referência, eu tento ser o exemplo para eles, que assim, a vida não é só celular. Porque assim, nós mesmos já estamos assim, extremamente conectados. Eu fico eu acho que a nossa grande vamos dizer assim, missão é tentar buscar esse equilíbrio, né? E nós aqui, praticamente quase da mesma idade, todos aqui, pouca coisa de diferença. Nós vivemos uma era que nós nem imaginávamos nada disso, né? Víamos naquele, como é que chamava aquele desenho que tinha, que era daquela família futurista, que falava em tela, não sei Jetman, se... né? Jacksons, né? E aí a gente nem imaginava. E hoje a gente também está curtindo essa era digital, porque para nós ela é um meio de informação o tempo todo. E de evangelização. Né? E de evangelização agora também, né? Sim. E agora, e o quanto que para nós é um desafio também. Quantas vezes a gente se pega no Instagram, em tantas coisas olhando, e a gente buscar isso hoje. Porque assim, graças a Deus eu consigo viver uma vida espiritual, de rezar o texto diariamente, de fazer comunhão diária, que é a minha forma, mas eu, por ser muito acelerado, eu tenho que muitas vezes parar, né? Para tentar buscar esse equilíbrio, de ter esse momento, a minha filha vai partir para a adolescência, né? Já está na adolescência, 13 anos, né? E aí, como que a gente fazer isso daí, né? Como que ter esse equilíbrio? É um desafio diário também, né? E não fugindo do tema, como a espiritualidade, no sentido de auxílio, como vocês mencionaram, para que as emoções fiquem bem estabelecidas. Num momento onde a ansiedade é colocada de forma muito rápida nas redes sociais, meninas extremamente ansiosas à espera de um comentário de alguma postagem sobre o seu corpo, sobre a sua beleza externa, né? Meninos extremamente viciados, e como você disse, a dopamina artificial hoje é o grande caos da nossa geração. Mas enfim, nós aqui buscamos introduzir a espiritualidade no controle das emoções. E o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, né? E a gente perde isso, porque tá falando dessa questão. O problema não é a tela, a tecnologia, é o tempo e o que ela gera. Né? A gente começou lá falando que a emoção ela é gerada a partir de um estímulo externo. E nessa busca, as pessoas não sabem quem são. Porque elas tentam se construir a partir do outro com discursos, com argumentos, mas que não são delas de verdade. De experiências de vida de verdade. E quando a gente fala de cruz, né, eu não vejo a cruz traz sofrimento? Traz. Né? Eu ouço muitas pessoas falarem assim, quando você entrar na igreja, olha, não vai ser um mar de rosas, né? Nem tudo são flores, mas nem tudo são flores na igreja ou fora dela. Sim. Na vida, né?
A palavra nos diz que, olha, meu filho, se entrares a serviço de Deus, prepara a tua alma para provação, né? Não significa, a gente acha que só entrando a serviço ou vivendo uma espiritualidade que a gente vai ter provação. Isso acontece quando a gente tem uma missão, né? Uma semana de acampamento, tudo acontece, não é? Nossa, esse é o... Tudo acontece. Aí é aprovação, né? A provação, na verdade, o sofrimento, na verdade, ele existe para qualquer pessoa, porque faz parte do crescimento. É aí que a gente é lapidado, é aí que a gente cresce. A diferença é que a gente dá um sentido para o sofrimento. A gente entrega o sofrimento como uma provação não, tá acontecendo isso, mas eu vou continuar, eu vou perseverar. E se eu tenho uma vida de espiritualidade, de conexão com Deus, mesmo que eu tenha ido, buscado a Deus por meio de uma emoção, mesmo que quando eu reze, nossa, eu sinta Deus agir no meu coração, mas também nos momentos em que eu rezo eu não sinto nada. Momentos de deserto. Então, às vezes, a gente abandona a espiritualidade por não sentir. Eu já passei por muitos momentos de deserto, né? E o Marcelo, meu marido, ele tira o sarro em mim, porque ele fala assim, dá para eu sentar na cama hoje? Porque eu vou rezando e vou chamando todo mundo, né? São José, senta aqui do meu lado, vamos conversar, Santa Teresinha, eu vou chamando todo mundo. E tiveram momentos na minha vida que eu não tinha o que falar. Eu não conseguia, eu pegava o terço, eu não conseguia rezar o terço. Não me vinha nenhuma oração. E ali eu só falava assim, Jesus, fica do meu lado, eu não tenho nada para falar. Só tá doendo. Ou, deixa eu deitar no teu colo. Tá doendo. Porque eu não tinha nada para falar. E se eu vivo nessa geração... Que não tem né, tempo para fazer essa pausa de falar com Deus aí. Que não tem tempo. Ou que eu quero uma resposta rápida. É isso, né? Do imediatismo, né? Eu preciso ter essa resposta. Isso é produzido muito pela internet. Esse movimento do scrolling, de você... Olha, não gostei. 1 segundo. Não gostei. Imagina isso na nossa conversa e intimidade com Deus. Não gostei, não tá bom, eu preciso de uma resposta rápida, exata. E aí Deus corrige também. A gente não quer a correção. A gente só quer o Deus misericordioso. A gente confunde misericórdia, achando que pode tudo, né? Tudo é permitido. Mas não é, nem tudo convém. Já fala isso. A relação eu acho muito, muito relevante para nós, né, pais, mas também para nós que buscamos uma espiritualidade mais no dia a dia, é que agora é necessário você parar. Nós vivemos muito tempo assim, onde, eu rezo um pouquinho, não. Mais do que nunca nós precisamos parar. Vale o silêncio, vale o momento de escuta e vale isso para as nossas famílias, né? Todos nós precisamos parar. Nós como pais, levando isso aos filhos e levando isso às pessoas que estão ao nosso lado. Eu tenho uma outra experiência que funciona muito para mim também. Eu trabalho no meio digital, o dia inteiro conectado, né? E como que você faz para essa desconectar, né? De tudo esse ambiente, de telas, de TV, porque às vezes você tá almoçando, você tá aqui, ó. O scrolling tá rolando. Assim, a quantidade de informação que te absorve, que passa pro cérebro, assim, sei lá, é monstruosa, né? Sabe uma das coisas que eu mais gosto, assim, e eu tiro algumas vezes no ano para fazer? Participar do acampamento. Tá? Gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de ir na cozinha. Cozinhar eu gosto, é um negócio bacana, mas o que tem atrás de tudo isso? A conexão, o acampamento, Deus, tudo mais. É desconectar do celular. Eu vou pro acampamento, eu largo o celular lá e, pego ele 1 ou 2 vezes no dia, assim, pra ver minha esposa, meus filhos, como estão, minha mãe, então, assim, se deu algum problema na empresa, tá, mas, assim, é uma vez no dia, ninguém mandou mensagem, tá tudo ok, não quero ver celular, não quero olhar pro celular. Então, assim, eu foco no serviço ali, um serviço mais braçal, né? Que, assim, acho que me reabastece, me conecta, só que agora com Deus. Me traz mais para essa conexão. Às vezes a gente fica tão conectado no mundo, no dia a dia ali, aí, assim, não dá tempo. Eu não tenho tempo, não consigo. Boa sugestão ou boa dica, agora prática, para quem aqui está acompanhando, esse momento de ir ao monte, que é ir ao acampamento, onde você se desconecta do dia aqui, no sentido horizontal, e se conecta verticalmente, que é a conexão com Deus, que aí a espiritualidade vem para controlar um pouco essas emoções agitadas do nosso dia. E isso, Cássio, a gente fala de nós que estamos de um tempo de caminhada, mas
por incrível que pareça, eu tive fazendo agora o acampamento da família, recentemente. Então, tinham 6 famílias fazendo na nossa tribo, família Jacó, né, que foi a minha família, e tinha mais 2 famílias de líderes, né? E o mais gostoso ver que muitos ali pela primeira vez na fazenda. E o que foi falado, mais agora nas reuniões que a gente tem em pós-acampamento? Desconexão. As pessoas precisam disso. A desconexão, ó, arrepia de falar assim. Tanto que eu fui líder no sênior também, um pouco mais aí, que vocês estavam lá à frente, né? A desconexão. O quanto foi bom eles se livrarem do celular e viverem momentos, lógico, em família, mas de espiritualidade. Sem ter algo e de ter, sem relógio, assim, nossa, que horas são agora? Quanto que isso que a gente vê que é importante, né? E se a gente conseguir isso, por exemplo, no nosso dia, em um momento, desconectar o celular, fica na gaveta aqui, ou fica lá no quarto, eu vou pro banheiro, ou eu vou pra sala, onde que eu vou, no meu cantinho de oração. Eu acho que isso aí... Mas a Aninha tem experiência, eu acho que é muito legal você falar aqui pra gente, exatamente, que quando você tá no momento, até da terapia, você tá conversando, ali você já conseguiu tirar a pessoa do momento dela de tela, correto? E ali você consegue criar essa conexão, agora humana, e você consegue perceber que eles saem da terapia com uma sensação de que, nossa, como eu precisava era conversar, como eu precisava era contato, olhar. Como que é o dia a dia nisso? Depende de pessoa, varia de pessoa para pessoa, mas o que eu ouço muito, ai, como é bom. Teve uma pessoa uma vez que falou assim, nossa, eu vou imprimir uma foto sua e colocar no meu quarto, porque quando eu vejo, não é que sou eu, Sim. é porque a terapia, ela proporciona isso, né, esse momento de eu falar, de eu expor aquilo que eu tô sentindo de verdade, sem máscara, sem medo de que alguém vai julgar. A gente vive com medo do julgamento das pessoas, vão curtir ou não vão curtir, né, essa postagem, quem eu sou. E o processo de terapia é isso. A pessoa ela coloca a verdade do coração. E quando ela coloca a verdade do coração e se coloca à disposição para melhora, né, o efeito é grandioso. Grandioso. Por isso que terapia vem de tratamento. É um tratamento. Agora, quando a gente traz a questão da espiritualidade, e eu falo que não é terapia, mas é terapêutico, quando a gente faz um momento de oração, uma conversa sincera com Deus, né, de eu sentar com Ele e falar, Senhor, olha, eu tô assim. É isso que está acontecendo aqui dentro. É uma terapia com Ele. Abrir o jogo para Deus, como você disse, num dia estressante, falar, não dá. Senhor, me ajuda, eu tô com raiva disso aqui. Eu realmente colocar isso para fora. E em tudo, Cássio, em tudo, a espiritualidade, né, a vida de oração, não é no momento só que eu tô na igreja ou no momento de acampamento, porque a gente precisa, e inclusive isso é muito relevante da gente ter pelo menos 2 vezes no ano, né, sair do tumulto, da rotina, pra gente poder olhar pra gente mesmo. Mas, por exemplo, no meu trabalho, né, trabalho com hora marcada, né, eu atendo as pessoas com hora marcada. E eu coloquei na minha agenda um horário de reunião técnica. Né? Com quem? Minha equipe. Deus... Quem é a sua equipe? Quem é essa equipe? Fala aí pra nós. Eu sento, né? Geralmente eu sento na poltrona da pessoa que eu atendo, do paciente. E aí eu falo, Senhor, senta aí, que agora a gente vai conversar. Eu pego todos os prontuários. Fulano tá assim, eu pensei nessa técnica. O que o senhor me orienta? Outra pessoa, Senhor, aqui tá complicado, né? O que eu devo falar, o que eu devo calar? Qual é a direção? Isso é uma lição, assim, para os profissionais de todas as áreas. Eu acho muito legal o que você comentou. Esse olhar humanizado, esse olhar onde você leva para Deus as pessoas que você está cuidando. Então, isso para um profissional que realmente atua na tua área, né? Eu acho que isso é uma dica muito legal. Muitos dos nossos aqui que ouvem, que assistem, né? São jovens que estão buscando uma profissão e muitos já são médicos, outros são psicólogos, né, outros terapeutas, que eles possam ouvir de você exatamente isso. Esse olhar e a entrega a Deus
das pessoas que Deus colocou sobre sua Olha que responsabilidade. legal essa sua experiência que você contou. Eu nunca tinha pensado nesse modelo. Só que assim, como eu disse, sou o cara que vive conectado. Quando eu tenho um problema muito grande, assim, de marketing, de desenvolvimento, alguma coisa, eu uso um GPT, quero criar um conselho para mim tomar essa decisão. Meu conselho eu quero colocar lá, o Steve Jobs, queria saber como que para resolver esse problema aqui, ó, do copo de água. Então, meu conselho eu vou colocar, o Steve Jobs, é o cara do Google, esse cara aqui, todas as referências. E o GPTzão lá vai te ajudar a resolver, ó, como que ele pensaria nisso? Como que eles pensariam nisso? Então, eu busquei a tecnologia para me ajudar a resolver um problema. Mas, assim, por que não buscar Deus, igual você fez? Para te ajudar. Às vezes, desconectar, e às vezes o melhor que você tá me trazendo uma outra lembrança bacana. Logicamente, o conectar ajuda a resolver os problemas. Principalmente, no meu caso, ajuda muito. Mas o desconectar também. Muitas vezes eu fico aqui o dia todo. Aí na hora que eu vou embora, montei no carro. Cara, pergunta pro meu sócio. Dá 5 minutos, eu tô no carro. Eu desconectei daqui, eu tô dirigindo, não tô online. Tem ideia, ó, aquele problema se resolve assim. Ó, se resolve assim. Então, às vezes, esse excesso de conexão nos trava, né? E você deu um exemplo bem bacana, às vezes, assim, você desconecta do online e conecta com Deus. É um caminho que dá pra te ajudar, dá pra ajudar, né? Eu acredito que acho que é um caminho bacana. Eu não tinha pensado nesse modo de trabalhar, né, profissional. E todas as profissões, Faquinha, sabe por quê? Porque toda profissão ela existe porque existe uma necessidade social, né? Existe alguém que precisa daquele profissional, independente de qual seja, independente de qual área. Eu gosto muito de exercitar a gratidão, né? Porque a gratidão, a oração a gente agradece a Deus, a gratidão ela também estimula e faz a gente olhar as coisas de uma forma diferente. E outro dia eu tomando banho, ai gente, tomar banho é a melhor coisa que tem. Eu trabalhei em instituição de longa permanência com idosos e que muitas vezes, né, precisa dar banho no leito. Isso é muito sofrido. Uhum. Isso é muito sofrido. A gente não dá valor às coisas que a gente tem. E eu no banho, Senhor, muito obrigado por esse banho quente. Estava frio o dia. Esse banho quente. E eu comecei, obrigado, Senhor, pela pessoa que cuidou da energia, né, da energia aqui na minha casa, pelo eletricista, pelo encanador, pela pessoa que trabalhou na fábrica para fazer esse chuveiro, que é uma delícia. Da terraplanagem que preparou para fazer a sua casa. Terraplanagem, pelo vendedor que me vendeu esse chuveiro. Então, aquele vendedor talvez ofereceu ali sem saber o que ele estava produzindo ou me ajudando. Sim. Então, toda profissão, todo trabalho é um servir à vida. E quando a gente pensa nisso e fala, Senhor, como eu posso hoje tocar a pessoa, mesmo sem falar de Deus? Né? No setting terapêutico, como eu já falei, muitas pessoas procuram terapia, não falam de Deus, porque elas estão ali para resolver os seus problemas e não é um lugar, não é uma igreja, né? Então eu não vou ficar falando, olha, mas tem Deus, eu vou tratar com forma ética, com as ferramentas que nós temos ali. Porém, quando eu trago Deus, Senhor, e esse lugar, vamos junto. Ó, senhora, vamos junto hoje eu vou atender fulano, né? As pessoas sentem de uma forma diferente. A espiritualidade no trabalho. Exato. Eu não preciso falar de Deus, eu Mas preciso você precisa viver vivenciar. E controlando e vivenciando pela espiritualidade, você controla suas emoções, até frustrações, diante do nosso trabalho. E aí eu achei muito interessante isso. Porque como o nosso tema está falando de espiritualidade e emoções, no trabalho é onde a gente vive demais emoções negativas. Nem sempre, né? Nem sempre não, a maioria das vezes. A maioria das vezes, né? As emoções são negativas. E aí, se eu não colocar a espiritualidade, se eu não fizer o que a Aninha sugeriu, pensa, entrega os problemas do trabalho para Deus, fala, como que eu sobrevivo controlando as minhas emoções? É um desafio bem bacana, trazer a espiritualidade para dentro do dia a dia de trabalho, né? Conseguir parar, respirar e tentar trazer a espiritualidade de uma forma que ela te ajude a passar pelas dificuldades do dia, né? E o caminho mais fácil a gente procura, né? Vamos pro online. A gente vai no online e fica lá, né? Mas acho que tem outro modo que a gente consegue fazer, que é esse que você trouxe. Bem... E uma coisa que eu gosto sempre de falar, sempre que a gente está à frente de uma tribo ou alguma coisa, eu sempre falo assim, a gente começar o dia e falar, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo?
Eu acho que isso é uma coisa que a gente exercitar e até gostoso. Agora na tribo que eu estou vivendo, o sênior, eles falam, Renatão, toda vez eu lembro que você fala, eu falo para o Espírito Santo, e aí, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Né? O quanto que é interessante isso, né? A gente colocar a espiritualidade, né? E o quanto que o Espírito Santo, eu falo assim, quanto que ele nos guia, né? Para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, aquilo que a gente vai fazer, as nossas decisões. Porque tem hora que a gente está nessa correria do dia a dia, chega coisa explodindo, atitudes, às vezes, de um colaborador, de alguém, um cliente, aí, e aí? O quanto que a espiritualidade nos faz mudar isso também, né? Porque o que a gente vê é que, não, você tem que ser desse jeito, você tem que fazer isso. E o Espírito Santo, ele nos molda, né? Nos dá esse norte também. A gente ser um pouco, peraí, colocar as coisas de Deus no nosso dia a dia. Porque é através dele que nos dá as coisas todos os dias. E por que não colocar ele através das nossas atitudes também, né? Aninha, nós aqui, quando nós compartilhamos ideias, né, todos nós aqui com experiências diferentes, criação de filhos profissionalmente. Agora, dica para aqueles que estão ouvindo, assistindo, né? Em relação a esse tema que nós propomos hoje, o uso da espiritualidade para controlar as suas emoções. Tanto emoções negativas ou positivas. Dicas da Aninha, evangelizadora, mas também dicas da Ana Giroto, profissionalmente com o dia a dia, as experiências, contatos com pessoas de diferentes realidades. E aí, quais são as dicas que você poderia passar para nós? Primeira coisa, ter um diálogo com Deus. Buscar uma intimidade com Deus. Um momento que seja do dia. Qualquer, né? Eu não tenho tempo para sentar, mas você tem tempo para ficar rolando a tela do celular. Sabe, que seja 5 minutos, mas que seja com qualidade, né? Que seja 5 minutos com Deus. É pouco, é muito pouco, ele merece muito mais. Mas estabeleça um horário para você se conectar com Deus. Essa é a primeira questão. Pedindo a ação do Espírito Santo para identificar o que te provocou ter aquelas reações. Por que você teve aquelas reações durante o dia? Né? O que causou aquele descontrole? E pedindo o Espírito Santo, que é o domínio próprio. Porque aí a gente começa a ler os cenários. A emoção, muitas vezes, a gente sente e reage. Mas eu preciso desse tempo depois de reflexão. O que causou? Por que me incomodou tanto? Espírito Santo, me ajude a entender por que eu tive essa reação. Porque a gente entra num modo de culpar o outro. Porque o outro fez isso. Não. Se eu tive essa reação, por que incomodou tanto aqui dentro? O que precisa melhorar? Então, é um tempo com Deus para você ter intimidade com Deus. Analisar o contexto, o que te provocou aquela situação. Isso é uma autoanálise, né? Extremamente difícil, mas é necessário. É necessário. No nosso dia a dia. Isso gera crescimento. Isso gera crescimento. Buscar os sacramentos da confissão, da comunhão, buscar estar e viver essa intimidade na participação na comunidade. Os sacramentos, eu acho que é muito, para nós isso é tão fundamental, né? Para alguns que às vezes estão aqui acompanhando, não tem tanta vivência com o sacramento da confissão. Que busque, né? O sacramento da Eucaristia, que busque mais. Isso é fundamental. São as armas que Deus nos deu graças à nossa fé, à nossa religião, que a gente possa usar isso. E é claro, Cássio, também, eu vi que não tô dando conta. Procura um profissional. Porque o profissional, ele está aí, porque existe uma necessidade dele, e Deus dá a competência, Deus, ele proporciona, né, todo o estudo, ferramentas para a gente poder ajudar nesse processo. Muitas pessoas às vezes não procuram um profissional porque acham que é uma fraqueza, porque acham que é pecado ter depressão. Sim. Eu já ouvi muita gente falando, fulano tá com depressão porque isso é falta de Deus. Não necessariamente. Vamos olhar para a suprema angústia de Jesus. É um tabu, né? Que eu acho que tem que ser falado, tem que ser colocado, né? Porque assim, essa questão de falar assim, não procurar um profissional é uma fraqueza. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser quebrada, né? Porque quem tem e convive sabe o quanto que é importante, né? Uma terapia, um profissional estar à frente de uma pessoa. Porque assim como as pessoas procuram o tratamento para
hipertensa, um diabético, ele não consegue entender isso, né? Ele não consegue ter essa visão que as doenças emocionais são comuns, como todas as outras, né? E o quanto que um profissional faz a diferença, relacionando isso também, acho que até dentro de você falando do seu lado profissional e conhecendo esse tão importante sacramento que é a confissão, você fazer esse link, né? Como que as pessoas confiam às vezes num profissional, pela ética, pelo sigilo, e às vezes não conseguem confiar num sacerdote, né? Então acho que isso é muito importante também, relacionar o quanto que você falou, né, Carlos? Quanto que é gostoso você chegar e falar, coloquei fora, sair leve. Quanto que as pessoas saem de lá leve, né? Essa ajuda que a gente não foi importante falar hoje tudo isso daí, mas relacionar isso, né? Poder, que é o sacramento da confissão, e o poder que é um profissional numa terapia, né? E a Aninha é um modelo, eu acho, de algo muito importante, que nós devemos rezar pelos profissionais que vão cuidar das pessoas. Essa intimidade com Deus, esse olhar cuidadoso com o próximo, imagem e semelhança de Deus, sem um exagero terapêutico que muitas vezes acontece, mas realmente com um olhar cuidadoso, que a gente possa rezar pelos jovens, pelos novos profissionais dessas áreas, para que eles tenham realmente essa visão que você trouxe hoje aqui, que eu acho que é muito abençoada. Bem, nós estamos aí com o nosso tempo. Últimos comentários, para a gente encerrar uma rodada final e agradecer. Eu achei bacana que assim, a gente falou agora esse profissional de saúde, né? Saúde mental, né? E muitas vezes a gente não procura, mas eu acredito que essa vai ser a profissão do futuro, né? Cuidar dessa saúde mental. Do futuro não, já acho que já é de hoje, do né? presente, né? Cuidar da saúde mental, que muitas vezes a gente busca o caminho digital, a gente segue influencers, né? Segue pessoas, mas a gente não cuida do nosso interior. Às vezes segue um padrão de vida de outras pessoas, mas não segue o nosso. A gente não consegue viver de forma saudável, porque a gente quer o que o outro tem, a gente vê o que o outro tem e não consegue buscar ajuda para nós mesmos. Então, acho que esse é o tipo de profissional que deve ser mais valorizado, deve ter mais atenção, né? E todo mundo deve buscar também, né? Acho que esse é um caminho muito, muito interessante. Juntamente com a espiritualidade, com a religiosidade, né? De tentar crescer, né? E conseguir passar por esses desafios que a gente tem, sempre vai ter, seja no lado espiritual, no lado emocional, profissional. Sempre tem esse caminho de dificuldades, né? E como passar por eles? É um profissional que também pode ajudar além da parte espiritual. Renato, e aí, últimos comentários para nossa convidada? Rapaz, que orgulho, né? A menina da Quintila Bocaiúva, que atravessava a Vila Marcondes, do lado das Figueiras, ali da Cleiton, para ir à igreja. Quantas vezes a gente se encontrava ali, que eu sempre morei perto ali. Tá aqui com a Aninha hoje, acho que é um privilégio, né? Ter essa amizade, né? Às vezes não do dia a dia de estar próximo, mas quando se encontra, né? O gostoso aqui do nosso podcast é isso, né? Se encontrar e ver que pessoas estão na mesma caminhada, que parece que a gente estava ontem conversando, né? Eu acho que ficou muito legal essa questão de a gente colocar o quanto que a espiritualidade nos traz para tantas coisas boas, né? E vem a ideia, né, do nosso amigo aqui, podia um dia montar um aplicativo dentro de um celular para a pessoa se desligar no dia, né? Ter um aplicativo, se desconectar. Né? O aplicativo do desconectar e viver a espiritualidade, né? Eu acho que é o que fica para isso hoje, né? Acho que o quanto que também para mim estar aqui hoje, pensar que eu tenho que me desligar um pouco mais ainda, por mais que a gente busque algumas coisas, desconectar. Né? Aninha, os seus comentários finais, eu sei que a gente poderia passar aqui mais horas discutindo tantas dificuldades relacionadas à ansiedade, depressão e todas essas consequências de um mundo tão agitado, tão conectado, mas tão distante, né, de Deus e das pessoas, né? Mas nós temos um tempo e nós temos que encerrar. Então, os seus comentários finais em relação a esse tema e o que você espera realmente que possa contribuir, né, com as pessoas aí, buscando a espiritualidade e controlando as emoções. Quanto mais distante de Deus, mais distante a gente está da gente mesmo. Quando Moisés pergunta para Deus, como que eu vou chegar para o faraó? Como que é seu nome? O que eu vou falar? Quem está me mandando? E Deus diz, eu sou.
ele é no presente. Ele não está no passado, não está no futuro, ele é agora. E quando eu me conecto com Deus, eu me conecto com quem eu sou agora. Então, que esse, né, esse podcast, ou essa conversa nossa aqui, ela possa ajudar a gente a olhar para dentro da gente e identificar, que eu preciso de ajuda? Para quê? Que direção eu devo seguir? E quem eu devo procurar? Acho que foi fundamental que a gente já falou aqui. E entender também, Cássio, que todo mundo passa por tristeza, todo mundo passa por momentos de angústia, né? Só fechando o que o Rê tinha falado, Jesus, ele passa por uma suprema angústia. Ele fala para os apóstolos, a minha alma está triste até a morte. Elias, ele adormeceu de tanta tristeza, se entregado a uma depressão, né? Se a gente for trazer para a linguagem de hoje, profunda, as pessoas passam por esse momento. Mas cruz é lugar de passagem. É lugar de passagem. Não é a permanência, porque a promessa é a vida eterna. Nós somos todos peregrinos nessa terra, nosso lugar é o céu, e nós vamos caminhar. E por isso que é muito importante a gente controlar as nossas emoções seguindo a voz de Deus no dia a dia. Então nós agradecemos aí mais um dia que você esteve conosco, usando, né, tudo que foi colocado hoje aqui, que realmente a espiritualidade possa ser colocada como uma ferramenta para que você controle as emoções negativas e positivas, e assim nós vivemos o dia a dia em busca dessa presença divina. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.